Então, agora sim, vamos iniciar, então, a nossa segunda oficina, um repasse, então, para a Elisângela e para o Áudrey, que não puderam estar aí presentes, na formação presencial. Então, oficina 2, gestão de conflitos nas ações do formador estágio probatório. Então, é uma continuação da oficina Comunicação Assertiva e Não Violenta, né? E aqui inicia-se, né, através aí de uma frase. Elisângela, você poderia ler para nós? Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Rumi. Isso aí. Áudrey, profundo, né? Você viu? Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Essa é a construção, né? Você viu? O que é certo, né? O que é errado, né? Então, nós vamos passar por muitos momentos onde podemos cair na subjetividade, e é aqui que a gente vai aprender, né, a lidar com isso, para que sejamos assertivos nas nossas conduções, né? Então, o objetivo dessa oficina é compreender o conceito de conflito, explorar as possibilidades para gerir e mediar conflitos a partir de um contexto de atuação do formador no estágio probatório. De ponto de partida, queria ouvir de vocês, né? O que é conflito? Né? Como gerir, mediar conflito? Vocês já pararam para pensar? O que é um conflito na sua essência? Seja ele profissional, seja ele pessoal, o que é um conflito? O que leva a um conflito? Acho que é a divergência de ideias, né? Pensamentos divergentes, e ele se torna um conflito quando as pessoas não conseguem respeitar a ideia ou que o outro acredita, né? Acredito que seja isso. Assim, o conflito é uma palavra que, na verdade, eu gosto de discutir sobre isso, porque um conflito ele pode sair, né, ideias positivas, digamos assim. Você pode ser assertivo na condução do problema, como está dizendo ali, como mediar um conflito, né? Então, acho que a maneira como você pode mediar, que você pode, não vou dizer que ser o certo, mas uma forma mais adequada, né? Eu acho que o conflito ele é importante, né? Nós somos conflituosos, né? Nós seres humanos somos conflituosos. E principalmente na educação física, né? Que tem uma série de situações, né? Pensamentos diferentes, e ali são os espaços, são de... estamos falando de formadores também, né? Eu estou pegando um exemplo lá de aluno, mas estamos falando de formadores. Então, ideias diferentes, formas diferentes né, de criação, enfim, né? Eu acho que o conflito, ele é muito válido, né? Por isso que a gente tem que estar... partindo do pressuposto que a gente tem que saber mediar, mas nem sempre a gente tem 100% de sucesso, e a gente tem que entender isso, né? Sim. Eu acho que o conflito seria isso. Tá? Isso mesmo. Obrigada pela contribuição de vocês. Aqui eu trouxe, né? Então, o que é conflito, né? É um desacordo que ocorre em toda e qualquer relação. Eles são componentes dos relacionamentos humanos e não podem, portanto, ser evitados. Não podem ser evitados. Né? O ideal é tratá-los de forma que ele seja, que dele seja extraído algo positivo e a relação se fortaleça. Frequentemente entendemos que o conflito é confronto, mas essa é apenas uma forma de lidar com o conflito e não o conflito em si. Então, aquilo que o Audrey comentou, né? Às vezes é necessário o conflito. Às vezes a coisa está tão ruim que eu preciso dar uma sacudida, né? Para ver se as coisas se aquietem, né? Se as coisas... eu brinco aqui às vezes em casa, eu não sei, Elis, se você faz isso, né? Eu falo assim, ó, gente, não tá certo isso.
eu vou dar uma de louca. Dizer, olha, eu vou brigar, eu vou. Daí elas já começam, ai, a mãe começou a ficar brava, né? Então, mas às vezes vai ser, eu já tô sentindo que o negócio tá pegando, né? A Audrey ali na sua casa também, você tá sentindo que o negócio tá pegando, que você vai ter que pegar e falar de um, né? Porque às vezes isso é positivo, é para chegar a um acordo, né? Então, eu também entendo que o conflito, né, é importante, porque senão o que é a falta do conflito? Aqui eu vou entrar. O que é a falta do conflito? É todo mundo aceitar ou fazer de conta que aceita, mas aí nós estamos num ambiente onde não existe comunicação. Porque onde tem comunicação, grandes chances de ter conflitos. Né? Agora, se todo mundo aceitando belezinha, pode saber, naquele ambiente tem falta de comunicação e muita gente, ó, remoendo por dentro, que queria falar tanta coisa, e não, às vezes não é aberto para falar, né? E aí a manifestação do conflito, né? Então, veja, aqui nós trouxemos uma imagem, né? Conflito aparente, e é um manifesto dela, né? Então, é uma pequena parte visível, nenhum conflito é como se apresenta na superfície. Ao tomar um conflito apenas pela sua parcela aparente, as alternativas se tornam muito limitadas pela falta de conhecimento do que é e está oculto, latente. Não devemos confundir conflito aparente, manifesto, né, com questões objetivas. Então, aqui é uma pontinha de gelo, uma pontinha de um gelo, né? Mas quando a gente avança, a gente não sabe. Aquele conflito apareceu, mas tem muita coisa por trás daquilo. Se ele apareceu, é porque tem muita coisa por trás, né? Então, tem também o conflito oculto, latente. O que fez essa pessoa demonstrar esse conflito? É a maior parte, né? Fica submersa. Não devemos confundir conflito oculto, latente, com questões subjetivas. As posições expressas normalmente encobrem questões objetivas e subjetivas importantes, para que haja satisfação das pessoas envolvidas em determinado conflito, é preciso compreender as suas necessidades e as quais raramente aparentem, né, na manifestação de conflito. Enquanto formadores, muitas situações podem acontecer de conflito, e a gente tem que ter, vamos dizer, como a minha tutora falou, a gente precisa ver longe, largo e profundo. Longe para ver a dimensão disso. Por que é que esse cursista está se comportando dessa maneira? Primeira pergunta, por que é que fez ele motivar, pegar, abrir o microfone e falar isso? Então, ver longe é eu ver de cima, né? A girafa, tá vendo lá de cima. O que fez? Se eu ficar só aqui no meu foco, eu não vou ter respostas assertivas, conduções assertivas. Então, ver longe, largo, para ver a dimensão desse problema, né, e ver profundo, né? Olha quantas habilidades a gente precisa desenvolver para ver longe, largo e profundo, né? Para você ver a dimensão desse iceberg, né? Então, aqui, né, traz aí uma analogia, né, fazendo uma referência do que é um conflito aparente e um conflito oculto. Diga, Elisângela. Hoje, inclusive, na minha reunião, uma professora estava muito angustiada e eu percebi assim, que ela estava nervosa mesmo, sabe? Assim, na primeira reunião ela estava muito tranquila, e é a única ativa minha aqui. Nossa. E ela falou assim, olha, professora, eu estou muito nervosa, assim, eu estou muito...
acelerada, porque eu não estou tendo tempo de dar aula para os meus alunos pensando só neles, assim. Porque um dia eu estou com observação de clima escolar do meu diretor. No outro dia, ele está observando a minha metodologia, a pedagoga está observando minha metodologia. E agora eu tenho que gravar de 15 em 15 dias para você, ou, né, você. Eu estou muito ela é a que está vindo de São Paulo. Desde o dia que eu pisei nesse Paraná, estão me observando. Eu acolhi, falei para ela que era um período de adaptação, que a gente, né, a observação de sala de aula, ela estava acontecendo, né, e aos poucos ia se naturalizando, mas porque era também no começo, porque eu também não entendia essa quantidade de observação que ela está recebendo, então não sabia muito bem sobre essa normativa, então, desse tanto, né, mas aí fui para o nosso lado, falei que com relação ao nosso, era observação da prática, não de uma aula toda, bem voltada ao que a gente estivesse trabalhando, e que sempre que eu pudesse, eu ia fazer de uma forma, eu ia fazer síncrono, para que a responsabilidade da gravação ficasse comigo, e eles sentissem um pouco menos esse peso de preocupação de ter que gravar. Então, no que eu pudesse, eu ia auxiliá-los, né, me colocando à disposição, e que, além disso, eu ia repassar as informações, eu ia, né, levar nas nossas discussões também, isso que ela me trouxe, essa angústia que ela me trouxe. Mas eu fiquei assim, né, eu falei, mas já, né? Porque aí a outra abriu o microfone também, e falou também que... Em São Paulo, já está sendo prática a observação de sala de aula, mas pode ser que lá, né? E aí também tem que ver, como você falou, né? Qual que está sendo a frequência, né? Para ela estar reclamando, meu Deus, quanta frequência. Ela já teve 3, só nesse ano. Então, aí eu falei para ela que eu ia, né, quando me perguntassem, eu ia levar as considerações dela, né? Sim, sim. E acolher, né? Você fez corretíssimo, acolheu ela, tentou entender, né, ela, mas, e aí, gente, trazer, né, neste momento também, acredito que você, né, também trouxe, a intencionalidade, né? Que nem você colocou, no estágio probatório é diferente, é 15 minutos. A intencionalidade desse movimento, hoje, eu estava com a Janaína, inclusive, né? Aí teve uma, né, que comentou sobre a questão das observações, porque ela estava explicando a dinâmica das observações. Então, bem importante a gente reforçar com os nossos cursistas qual é o objetivo do estágio probatório, qual é o objetivo de estarmos observando eles, que eles não vão fazer nada fora do contexto. Eles vão seguir lá a dinâmica deles. É o LSO? Vai seguir o LSO. Eu vou trazer algo que precisa né, ser adaptado para essa turma. Traga. O que nós vamos fazer enquanto estágio probatório? Nós só vamos qualificar através de metodologias e técnicas que vamos agregar aquele objetivo da aula. É isso. Né? O nosso objetivo é qualificar ainda mais aquilo que ele planejou. Então, é bem importante reforçar, para que esses conflitos, né, não venham à tona, né? Então, esclarecer quanto mais cedo possível, né, qual é a intencionalidade, para já ir acalmando esses, né, esses ânimos, né, e sobrecarga. A gente tem que ver até onde que tudo isso também, né, Elisângela, isso é real, isso ou é uma percepção dela, porque pode ser uma percepção dela também, nossa, né, então a gente tem que ir entendendo. Diz, Audrey, diga. Então, nessa discussão de hoje do meu grupo lá, o Márcio, né, ele perguntou que, assim, ele estava compreendendo a ideia, mas ele fez uma pergunta mais ampla, né? Ele falou assim, bom, vamos ser avaliados, sim. Estamos em estágio probatório, o governo vai querer fazer isso. Aí eu falei assim que no encontro formativo já diz a palavra, a intencionalidade é formar, né? Então, o nosso foco aqui é formar. É uma das etapas, né? Então, o foco aqui seria a formação deles, né?
Aí teve a Vanessa, uma outra, também ela ficou de dúvida como é que era, daí naquela explicação ela ficou um pouco mais calma, né? Mas eu acho que eles têm, assim, o tempo inteiro falando da questão da intencionalidade, do objetivo, então acho que isso vai, né? Isso. Vai E aí, o negócio, vai e isso mesmo, Audrey, e reforçar que o nosso papel é formativo e que nós vamos apoiar eles para entregas com qualidade. É isso. As entregas deles precisam ser com qualidade, porque eles serão sim avaliados, não por nós, mas eles têm sim 3 atividades anuais, de forma que isso vai ser avaliado de maneira somativa. A gente não sabe ainda como que vai acontecer, mas portfólio é um, tá? E as entregas precisam ser com qualidade. E essa qualidade vai ser a partir dos desenvolvimentos das vossas ações. Né? Então, a intenção é trazer isso com qualidade. É isso que vocês vão apoiar. Quem vai avaliar? Não sabemos. Nós estamos focados aqui no pedagógico. Problemas, sabe? Outros problemas, gente, não é com vocês. Vocês é pedagógico, tá? Foca nisso. Olha, professor, eu não me responsabilizo, olha, eu não sei, mas eu posso passar, mas eu não sei sobre isso. Fale isso de uma maneira muito tranquila. Eu não sei porque não é, né, um papel do formador nesse momento. Toca o barco. Porque uma delas, aí a outra abriu o microfone e falou, né? Ai, mas professora, gente do céu, nós vamos passar o ano inteiro, então, gravando a cada 15 dias, cada vez sobre um tema, o tema que foi trabalhado, focando lá na adaptação que a gente fez, no planejamento, que nós vamos ter tempo para fazer durante as nossas reuniões, essas adequações, tudo. Mas ela estava assim, indignada. Aí ela também terminou assim, já mais calma, né? Porque, assim, são 10 minutos, 15 minutos, e eu fiz questão daí de falar, olha, eu participei do piloto, fiz os testes, né? No meu caso eu participei, fiz os testes, nós vamos fazer adaptações no que a gente já vai trabalhar lá na escola, em cima do que você já tem planejado. Você vai fazer um jogo, então nós vamos fazer que aquele tema caiba para ser trabalhado no jogo que você já vai realizar lá na quadra. Nós vamos arrumar uma forma de conduzir, né, que não fique sendo trabalhoso, mais trabalho, não, adaptações, e que com o tempo isso faça parte da sua rotina. Isso que vocês estão fazendo é acalmando, conscientizando, trazendo informação. Quanto mais claro essas informações, né, vão acontecendo e se conscientizando, esse iceberg aqui, ele vai diminuindo. Não que ele vá sumir, mas ele vai diminuindo. Né? Esses conflitos vão diminuindo. E isso só diminui com a transparência. É essa transparência e leveza que vocês estão levando, porque vocês estão levando de forma leve. Mas em nenhuma maneira, em nenhum momento vocês abriram mão da responsabilidade. Sempre digo isso. Levem com leveza, mas não abra mão da responsabilidade. É esse o lema da tutoria, sabe? Não é porque eu estou levando leve que eu vou, né? Não é isso. Não entenda isso, né? E aí a manifestação, continuando, né? Em algumas situações, o simples conhecimento da parte oculta do conflito já é suficiente para superá-lo, enquanto em outras, a satisfação dos envolvidos pode exigir deles comprometimento, criatividade, cooperação, para criar as melhores alternativas que atendam às necessidades de cada pessoa envolvida. Lembram daquele desenho dos 4 elementos da comunicação não violenta? O observar, o sentir, a necessidade e o pedido, né? Tudo isso está envolvido na questão do sentimento. Eu sinto, eu tenho uma necessidade. Quando o conflito acontece, é porque a minha necessidade não foi atendida. Não foi. E aí eu vou demonstrar isso, né? De alguma maneira. Então eu tenho totalmente
né, relacionada com aquele desenho ali da comunicação não violenta, né? As necessidades são importantes, motivadores das pessoas nas situações de conflito, pois são importantes para a sua autorrealização. Eu tenho necessidade de estar fazendo um bom trabalho com os meus cursistas, caso formadores. Eu tenho necessidade, eu preciso. E se não acontece, gera um conflito em mim, na busca de respostas. Olha, o que a gente pode fazer, né? Então, esse conflito neste momento, nesse viés, é muito importante. Ele te move a buscar novas possibilidades, né? Como praticar a comunicação não violenta na resolução de conflitos, né? E aí, o primeiro ponto, expressar nossas necessidades. Pessoal, eu preciso que a participação de vocês nos nossos encontros sejam efetivas. Essa é a primeira expressão da necessidade de vocês, para que o trabalho de vocês seja de fato realizado. Então, essa comunicação, essa transparência, devagarzinho, não de uma vez, precisa ser comunicada. Vocês precisam falar. Da mesma forma da mamãe amamentando, que você estava contando, né, Elisângela? Da cursista amamentando, ela também tinha uma necessidade. Olha, eu preciso, eu estou aqui com uma situação, eu preciso de mudar de turma. Enfim, aqui é transparência, né? A gente vai se ajustando. Enxergar as necessidades dos outros, independente do modo como se expressam. Às vezes não está tão evidente que está acontecendo algo, mas eu sei que está acontecendo. Ninguém falou que aquela professora fez um ajuste nas aulas e que ela não está ali com a hora de atividade dela. Por quê? Porque ela, de vez em quando, ela é chamada, ela, né, solicitada. Então, eu já percebi, ó, é uma necessidade, você já percebeu sem ela expressar, né? Verificar se as necessidades foram compreendidas com exatidão. Às vezes o outro solicita para nós, ou nós solicitamos para o outro, mas não foi compreendido. Às vezes a forma com que eu falei, que o outro falou, eu não entendia para além, né? Oferecer a empatia de que as pessoas precisam, que as pessoas precisam para ouvir as necessidades dos outros. Né? Então, novamente, a empatia nesse contexto de comunicação para a resolução de conflitos. E traduzir as soluções ou estratégias propostas para a linguagem de ação positiva. Então, soluções, estratégias. Acontece muito, tá? Num grupo ter um problema e aí, em vez de a gente achar uma solução, olha, mas aconteceu isso também. Ah, mas você sabia que aconteceu isso também? E aconteceu isso também. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes você chega em alguém e fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Às vezes você quer precisar de um remédio, entende? Você só precisa de um remédio. Mas daí a pessoa fala assim, menina do céu, nem te conto. E minha perna hoje? Aconteceu isso. Aí você até desiste de falar na dor de cabeça, porque a dor do outro é tão maior que você fala, eu nem tô com dor de cabeça. Então, a dor do outro, veja, eu tava com dor de cabeça. Eu queria, a outra deveria, né, empatia, Sheila, olha, né, você quer um remédio, você tá precisando de algo, né, e não sei. Então, buscar soluções, estratégias para que esse problema seja resolvido, né? Mas às vezes a gente não encontra isso, a gente encontra alguém que potencializa, né, para mais coisa que não tá legal, né? Diga, Elisângela. Ano passado eu fiquei com formadores do Desafio Paraná, né? Então eu grudei touro a unha, nossa, era, meu Deus, eu falava para minha tutora Amanda do céu, que eles não levantavam a mão, de tanto que eles
assim, estavam tão angustiados, estavam tão nervosos com a situação dos quizzes, do Desafio Paraná, que eles achavam que a minha formação era o momento de contar todos os problemas e tudo. E eu falava, não, mas... Olha, foi assim, umas 2 reuniões, mostrando combinado, respirando e segurando e fechando o microfone de professor para eu conseguir trazê-los para mim, porque eles estavam muito, muito, muito indignados, raivosos e tudo mais. Então, falei assim, olha, foi assim uma experiência assustadora. E aí, veja, Elisângela, a tua postura diante desses conflitos, vamos dizer, desses problemas, foi baseada em quê? Soluções e estratégias. Qual foi a sua estratégia? Bater firme nos combinados. Por quê? Porque senão, se você fosse acolher a todo momento ou se unir a ela, você não ia alcançar teu objetivo. Então, a intenção aqui é pensar em estratégias, soluções. Olha, professora, você está com dor de cabeça? Você já procurou tomar um remédio? Não, já tomei o remédio. Se voltar, professor, você tem que procurar um médico. Vamos lá, pessoal, vamos retomar o conteúdo. Entende? Eu tenho que dar uma solução para aquele problema. Aquele problema não pode empatar ali a minha condução. Agora eu estou falando pensando em formadores, né? Então, de que maneira que eu vou buscar estratégias, né? Não para me livrar do problema, mas eu, naquele momento, não posso fazer nada, mesmo porque eu estou online, não posso fazer nada. Mas eu posso dar encaminhamentos, né? E trazendo, olha, foca em mim que nós precisamos desenvolver, né? Então, perfeito, Elisângela. Você focou ali, trouxe todos para que aquele momento não era muro de lamentações. No primeiro momento era de formação. No primeiro momento eu fiquei completamente perdida na chuva, nas lamentações mesmo, e fui levando assim para o lado, olha, eu estou na escola, também acontece comigo, a gente tem que reportar a quem pode resolver, avise, então vocês têm que ir atrás dos embaixadores, pega o contato com a escola, manda mensagem, responde o final aqui do documento que eu vou postar, mas elas não me deixavam mesmo falar. Aí, quando eu conversei com a tutora, né, a Amanda falou para mim, olha, você verbalizou o que precisava, mas eles continuaram não entendendo. Então, agora nós vamos ser mais efetivos. E aí foi quando eu comecei a entrar, eu já entrava falando, olha, no final, vocês respondem aquele formulário e lá vocês podem lamentar tudo. Aqui nós vamos vencer o roteiro. E aí, comecei a ser mais assim, até dar certo. Estratégia. Você usou estratégia. Né? E é isso, gente. Diante de alguns conflitos, a gente, principalmente nesses momentos online, vai acontecer. E aí você precisa pensar que estratégia eu vou utilizar para não negar, eu vou acolher, mas também não vou abrir a mão que eu preciso desenvolver isso daqui, né? Então, é isso aí. Aqui, gente, nós tínhamos uma atividade, aí já íamos para atividade em ação, que era um problema. Eles trouxeram um problema, tá? Na resolução de conflitos, que era uma reunião, tá? Dos formadores com os seus cursistas, e na ocasião a cursista levantou a mão e disse que era um absurdo, tá, Elisângela? Tudo isso, que ela não concordava, que ela tinha que fazer todas essas atividades. Então, resumidamente, foi um conflito que a formadora estava diante daquele conflito. E o pedido fosse que todos se reunissem, lessem, né? E aí buscar uma solução. Que solução eu vou buscar agora para esse conflito? E aí, a maioria deles trouxeram a importância do cursista ter lido o manual do cursista, porque isso é bem importante, porque às vezes tá verbalizando algo que às vezes ele nem leu. Então, a primeira pergunta, professora, você leu o documento?
quando você, como as meninas estavam falando, será que leu o edital, né, do concurso? Então, a primeira coisa é olhar. Então, várias falas dos grupos a primeira coisa é trazer para a consciência quais são as suas atribuições enquanto cursista, no manual do cursista, aí a gente volta a estabelecer um diálogo novamente, porque sem ter consciência de suas atribuições, é difícil a gente dialogar, porque a gente vai começar a repetir o que está lá no manual, e o manual é para quê? Lá no primeiro encontro, eles já tiveram o manual para ler, né? Então, lembrá-los, todo mundo leu o manual? Todo mundo sabe? Porque, às vezes, gente, o conflito vai ser baseado na falta de conhecimento. E é que eu só pensei agora também. Mas aquele momento da reunião passada, que a gente colocava no chat o edital para que eles revisitassem, caso fosse necessário, isso é muito importante, né? Uhum. Porque o combinado não sai caro. Se estava lá no edital que ele ia passar por um processo, né? Ponto, você fez o concurso sabendo o que você ia viver depois. Certo, é isso aí. Então, lá na resolução dos conflitos, a socialização do grupo, ele trouxe várias evidências para isso, tá? Primeiro ponto, esclarecer. Sabem, né? Porque o questionamento era uma atribuição dela, né? E de que maneira que eu vou levar isso de forma assertiva, né? Então, alguns falaram, olha, neste momento eu dou uma pausa e não vou falar diretamente para a cursista. Olha, Elisângela que fez lá, né? Vamos pensar aqui. A Elisângela fez para mim a pergunta e que me reportou falta de conhecimento e uma indignação sem embasamento. Eu me coloco para o grupo. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui. Vocês lembram que lá no primeiro encontro nós tínhamos um manual. E lá no manual, por isso que é importante a gente também ter ele bem na ponta da língua, porque nesses momentos a gente vai ter que usar ele, tá? Então, lá no manual, trazia no item tal, no parágrafo tal, que é bem importante, que daí você você fica com um pouco, né, mas esse conhecimento te dá autoconfiança, lembram lá da comunicação? O primeiro passo é a autoconfiança, né? Então, lá trata-se de todas as atividades, inclusive, né, essa que a professora Elisângela trouxe agora. Então, eu sugiro que quem tenha dúvida com relação a isso, volta a fazer a leitura de uma maneira muito tranquila, gente. Volta a fazer a leitura e a gente pode discutir, mas traga as suas dúvidas a partir do documento, tá? Porque isso, né, é uma atribuição. E aí, resgata o papel pedagógico do estarmos aqui juntos, do trabalho colaborativo, de desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Então, veja, algumas estratégias, aqui a Elisângela já trouxe da parte dela, da vivência dela, e lá no grupo eu estou socializando com você de uma forma bem resumida, porque o nosso tempo é curto, mas foi, né, mais ou menos isso, né, para a gente se sair, não é se sair, mas gerenciar um conflito, porque se a gente não gerencia, vira um bolo, que daí o outro vai também, aí o outro, eu também acho isso, aí o outro já está levantando a mão, o outro já levantou a mão também, sabe? Então, às vezes é melhor parar. Para a esteira, como diz, a esteira está indo e está vindo embolada, para a esteira. Para, gente, às vezes precisa parar. Para a esteira, respira, ajusta os ponteiros, continua. É bem importante isso, porque senão a gente compromete todo o trabalho lá na frente. O departamento sempre fala isso. Gente, parando a esteira. Hoje, nós paramos a esteira para ajustar todos os formadores. Né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer isso, né? E faz parte do processo. Né? Essa foi a oficina, gente.
Com a atividade em ação, isso se alongou um pouco, porque abriu tempo de espaço para discussões, mas foi uma oficina, né, pensando, uma continuidade da comunicação assertiva, pensando nesse gerenciamento de conflito, que será aí, pode ser uma ação que é uma coisa que aconteça, tomara que não seja recorrente, mas que pode acontecer, ok? E aí, fez sentido para vocês? Acho que dá para a gente pegar muitos elementos, né, para a gente estar trazendo aí para a nossa prática, né? Então, muito bom. Aqui também tem as referências, tá? Aqui tem um lembrete, né, para concluir, né? Primeiro, não precisamos concordar com tudo para encontrarmos alguns consensos mínimos. 2, assim como nós nos relacionamentos na sociedade, também a compatibilidade é uma conquista e não um pré-requisito. Há algo a aprender com cada pessoa que falamos. E, por fim, temos muito mais em comum com quem pensa diferente de nós do que suspeitamos. Então, aqui é nossa oficina, né? Então, aqui traz aqui as referências, eu vou estar compartilhando com vocês. O material também vocês podem estar vendo depois, com mais tempo, para vocês, né, aprofundarem, se quiserem, aí nesse tema, gestão de conflito, ok? Essa foi a nossa oficina, e aí eu vou estar parando a gravação para a gente iniciar a outra.